O assunto terceirização sempre levantou muitas dúvidas e polêmicas. Nesta semana, a imprensa noticiou detalhes do projeto de lei do governo, que prevê que os terceirizados terão vínculo com as empresas onde prestam serviços, ou seja, as empresas que utilizam os trabalhadores terceirizados responderão por obrigações trabalhistas. Com o objetivo de esclarecer todas as dúvidas nesta questão, o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa trouxe o professor Piraci, especialista no tema terceirização, para dar uma explicação detalhada das regras atuais que norteiam essa relação. Hoje falaremos sobre as relações trabalhistas na terceirização de serviços. Terceirização de serviços é a relação entre uma pessoa jurídica que presta os serviços, o prestador, e uma outra que contrata, o tomador de serviços. Graficamente, poderemos estabelecer uma empresa tomando os serviços, em geral uma empresa maior, mais robusta, cujas relações de trabalho são mais ricas, mais prósperas, que contrata uma empresa muitas vezes menor do que ela para prestar os serviços, locando ou cedendo mão de obra. Essa empresa, a dita prestadoras de serviço, contrata pessoas naturais, contrata pessoas como nós, para então serem, como eu disse, cedidas ou locadas para o tomador dos serviços. A relação trabalhista que se verifica nessa contratação, a priori, se opera entre a pessoa natural e aquele que o contrata, o prestador de serviços. Essa é a regra ordinária, é a regra natural. É importante que se diga que, a despeito de uma rica e profícua regulamentação trabalhista existente no Brasil, não há norma que trate especificamente desse tipo de contratação. Não encontramos na CLT ou em legislação ordinária uma regulamentação específica que trate deste cidadão, desta pessoa natural, que, a despeito de contratada por um, se loca, se enfia dentro de uma outra empresa. Nesse vácuo legislativo, coube ao Tribunal Superior do Trabalho a indicação de uma súmula, a súmula 331, disciplinando essa questão. Essa súmula, que já tem praticamente 10 anos, ainda causa algum choque numa primeira análise do caso. Determina ela ser ilegal, notem os senhores, ilegal a contratação por empresa interposta de trabalhadores que prestem serviços. Nesse nosso caso singelo, esta operação em que um prestador é contratado por uma pessoa jurídica para ser locado numa outra, aos olhos do Tribunal Superior do Trabalho, é ilegal. Ilegal como? Qual é a consequência desta ilegalidade? Há uma multa administrativa, uma pretensão punitiva até no âmbito penal? Como é que isso funciona? Muito bem, por ser uma regra trabalhista, ela fica restrita ao seu âmbito. Essa ilegalidade, o próprio comando do 331 estabelece, que gera, de fato, a formação do vínculo diretamente com o tomador dos serviços. Então é como se disséssemos o seguinte: se uma pequena indústria contrata uma outra empresa para absorver parte da sua relação industrial, da sua prestação de serviços, comete, a priori, uma relação ilegal, uma contratação não acobertada pela lei, gerando essa ilegalidade a formação direta do prestador, da pessoa que trabalha, com ela. Essa é a única punição que existe. No âmbito mais objetivo, nós teríamos essa relação. Esta pessoa natural, que é contratada no regime CLT pelo prestador, acaba tendo um vínculo, acaba tendo todos os direitos inerentes a um contrato de trabalho, como se fora com o tomador. Como eu já falei antes, em geral, maior, muito mais disciplinado e com regras trabalhistas mais claras. Isso que acaba acontecendo na prática. Este cidadão, se tiver qualquer tipo de precarização de norma trabalhista, tem o direito de questionar todo e qualquer benefício diretamente com esse, seja no âmbito de horas extras, equiparação salarial ou qualquer outro direito coletivo aqui existente. Então, sempre que houver uma intermediação de empresa interposta que contrate um trabalhador, vocês devem ficar muito atentos em relação aos direitos que esse cidadão eventualmente teria se contratado diretamente por esse tomador, pois é isso que regerá essa relação.
Muito bem, essa regra não é absoluta. O próprio enunciado 331 traz uma exceção e ele diferencia a atividade meio da atividade fim. Então, quando ele trata por ilegal a contratação de mão de obra, ele trata da ilegalidade na atividade fim. O que quer dizer isso? Uma empresa industrial, uma metalúrgica, por exemplo, ela não pode, sob hipótese alguma, terceirizar o segmento principal do seu objeto social, que é construção, que é a criação de produtos metalúrgicos. Então, qualquer atividade exercida, desde a compra de produtos até a elaboração e a venda, não pode ser terceirizada, porque é a atividade fim dessa empresa. Por sua vez, a atividade meio poderia ser terceirizada. A atividade meio é aquela que você contrata como uma forma de maximizar a produtividade, não é o âmago da sua questão. Nessa hipótese de uma empresa de metalúrgica, seria possível a terceirização da segurança, conservação, limpeza, contabilidade, departamento jurídico, jamais a linha produtiva. Diz então essa norma trabalhista que nesse tipo de atividade possível de haver a terceirização, existe uma responsabilidade subsidiária, ou seja, o trabalhador contratado para prestar um serviço na atividade meio tem com o tomador uma responsabilidade subsidiária, ou seja, se um vigilante de uma empresa não recebe salários, ele tem que cobrar da empresa de vigilantes, que por sua vez, se não honrar o pagamento, poderá então ser obrigado a fazer isso com a empresa tomadora dos serviços. Primeiro ele esgota a possibilidade de cobrança do contratante dele originário, para depois buscar isso junto ao tomador. Na hipótese de ser atividade fim da empresa, por ser ilegal essa contratação, como já vimos com base no 331, a responsabilidade entre o tomador e o prestador é solidária. Dito com outras palavras, se você é contratado para prestar um serviço em uma empresa por intermédio de uma terceira e faz a atividade fim daquela que o contratou de maneira objetiva, o tomador dos serviços, todo e qualquer direito que você não tenha cumprido e honrado pode ser exercido diretamente contra o tomador sem passar pelo prestador. Notem vocês como isso é bastante profundo e deve ser analisado de maneira criteriosa. O programa Hora e a Vez da Pequena Empresa está atento a esse tema e acompanhará todos os detalhes do projeto de lei do governo que prevê mudanças profundas no assunto terceirização. Você sabia que a partir do próximo ano, empresas optantes do lucro presumido terão que utilizar certificado digital? A Receita alerta que a medida valerá a partir de 2010, mas se aplicará às declarações de qualquer exercício, não somente das referentes aos períodos de apuração de 2010. Faça sua certificação digital no Simpe. É isso mesmo, esse é mais um serviço Simpe.